Não faz essa brincadeira de mau gosto. Beleza? Fechou então, pessoal? Posso ler a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Olhem para cá. Atos capítulo de número 17, versículo de número 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus agora. Deixa de pensar naquela pessoa que está lá fora. Deixa de pensar no trabalho. Deixa de pensar na escola, nas férias. E agora que o teu pensamento seja Deus. Que o teu coração se volte para Deus agora. Peça para Ele falar contigo especificamente, diretamente para ti. Essa palavra é diretamente para ti. É para nós. Espírito Santo, revela a tua palavra, porque ela é mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Olha só. Pode baixar um pouquinho só o fundo, por gentileza. Paulo, ele saiu anunciando o Evangelho. E aonde ele ia, ele encontrava diferentes atitudes por parte de quem o ouvia. De quem ouvia a pregação dele. E quando ele pregou para esse povo, para essas pessoas que estavam aqui, os crentes de Bereia, esse versículo ele diz que eles foram mais nobres. E logo no início nós não entendemos por que eles foram mais nobres. Mas no decorrer do versículo nós entendemos. Porque eles ouviram com uma consciência crítica. Eles ouviram com um crivo. Crivo é peneira. Eles ouviram examinando. Eles ouviram com cautela. Eles não ouviram simplesmente dizendo amém, 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 amém. E é isso, desta forma que tu tens que ouvir hoje. Tu tens que ouvir com cautela. Tu não podes simplesmente ouvir e falar amém, amém, amém para tudo quanto é falado. Não. Tenha um ouvido crítico. Tenha um espírito crítico. Porque Deus, Ele não criou robôs. Ele criou seres livres. Sim ou não? Sim. Seres que pensam. Tem pessoas que acham que a fé, ela é uma fé de emoção. Ah, estou sentindo uma fé. Não. Deus, Ele te chama para ter uma fé o quê? Inteligente. Sim ou não? E foi o que esse povo demonstrou, uma fé inteligente. E esses foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Por quê? Por quê? Aí vem o motivo. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, para ver se de fato era assim. Em outras traduções diz que todos os dias eles examinavam as Escrituras. Todos os dias. Amém, pessoal? Baixa só mais um pouquinho, por gentileza. Todos os dias eles examinavam. Então, quando uma pessoa ela se propõe a ouvir a Deus, quando uma pessoa ela adere ao cristianismo, ela tem que fazer o quê? Examinar as Escrituras. Quando ela começa a frequentar uma igreja, seja qual for a denominação, ela tem que ouvir com o espírito o quê? Crítico. Ela tem que fazer uma análise, ela tem que fazer uma peneira. Então, ela entende as palavras de Paulo quando Paulo ele disse: examinai tudo e retém o que é bom. Sim ou não? É assim que tu tens que ouvir, é assim que tu tens que fazer. Diariamente tu tens que ter uma disciplina de
examinar as Escrituras. Veja, eu gostei muito do quadro que os valentes fizeram. O quadro que os valentes fizeram, que as pessoas elas podem ir lá e perguntar, tirar as suas dúvidas, principalmente acerca da palavra de Deus, principalmente acerca da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Porque há pessoas que falam de Deus, mas não conhecem a Deus intimamente. É diferente eu falar da presidente. Eu posso falar dela, mas eu não conheço ela, de comer com ela, de dormir com ela. Não, eu não tenho essa intimidade com ela. Agora, há pessoas que falam de Deus como se fosse uma pessoa distante, porque não vive com Ele. E para conviver com Deus, para viver lado a lado com Deus, tem que conhecê-lo por intermédio do quê? Das Escrituras. Há necessidade de se fazer um exame. A pessoa ela pergunta assim: basta eu apenas ler? Ler é apenas o início. Esse é o ponto de partida. O examinar, ele compreende uma série de atitudes, uma série de posturas que a pessoa tem que ter em relação à palavra de Deus. Veja, a pessoa ela lê uma vez, ela lê superficialmente, ela ora, claro, mas ela vai entender algumas coisas. Na segunda vez que ela for ler a mesma passagem, por exemplo, já com uma Bíblia de estudo, ela já vai entender o contexto histórico, o contexto daquela situação, se aquilo ainda vale para os nossos dias, se não. Está dando para entender? Então há uma série de características que precisam ser observadas em relação ao exame da palavra de Deus. E a pessoa diz assim: mas o jovem também precisa? Principalmente. Mas por que o jovem precisa? Porque lá na faculdade, por exemplo, quando nós estudamos, eles nos dão respostas prontas. Sim ou não? Porque já está escrito. Então, eles seguem uma resposta muito lógica. Está escrito assim, o doutrinador fala isso, e nós chamamos isso de argumento de autoridade, porque eles se valem de teses já observadas, já criadas por doutores e tal, então eles ficam usando isso. Agora, a Bíblia é bem diferente. Ela é incomparável. Tem que haver um estudo como se tem na faculdade? Tem. Mas tem que haver, no adicional, a revelação do Espírito Santo em relação a esta palavra que está sendo examinada. Quem está entendendo? O jovem precisa fazer isso. E quando o jovem está na faculdade, ele não tem o espírito crítico, e o que acontece na faculdade? Ele não se torna um pensador, ele se torna meramente um repetidor de informações. Como se ele fosse um HD de computador. Então, o espírito crítico é muito importante. E nós vamos observar isso na palavra de Deus. Veja. A palavra de Deus, ela nos traz a consciência do que é pecado e do que não é. Ela nos traz uma consciência do que é pecado praticado e do que é pecado que ocorre no pensamento, que ele não foi praticado, mas que é pecado. Então, a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, sob a revelação do Espírito Santo, ela dá esse entendimento. E por isso nós entendemos quando fala em Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, uma espada que ela tem 2 fios, ela corta tanto na ida como na volta, e ela tem fio em cima e tem fio embaixo. Ela é mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir, olha o discernimento que a palavra de Deus ela dá, a ponto de dividir a alma do espírito. Muitos cristãos se perguntam o que é alma? Ele não vai saber responder, porque faltou esse exame na palavra de Deus e essa revelação do Espírito Santo. Se perguntaram o que é espírito, letra minúscula, para determinados cristãos eles não saberão responder, porque faltou o exame da palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, ela dá esse discernimento, para que tu saibas o que é dentro de ti, jovem,
o que é alma e o que é espírito. E muitas pessoas elas acabam indagando, como uma determinada pessoa indagou os valentes. Daqui a pouco eu vou falar a pergunta. São as dúvidas, são dúvidas que várias pessoas que estão lá fora fazem, perguntam, mas muitos cristãos não sabem responder. Por quê? Porque falta esse exame acurado, falta esse exame, principalmente por parte nossa, por parte dos cristãos. E aí tu vais entender a importância de saber responder a toda e qualquer pessoa que ainda não é cristã. Tu tens que dar uma resposta assertiva, uma resposta a qual o próprio Jesus daria. Quem está entendendo, diga eu. Veja, o que é pecado praticado? Isso é fácil. Vamos usar o meu exemplo, para não dar aquela conotação de eu estar falando de alguém. Não, vamos usar um exemplo eu. Eu sou casado. Veja, sou casado. Há 15 anos vou completar 16 anos de casado. O pecado praticado é aquele, eu sou casado, e de repente eu saio desse compromisso que eu tenho com a minha esposa, e de repente eu vou lá e me relaciono com outra mulher que não a minha esposa. Isso se chama o quê? Adultério. Então é um pecado o quê? Praticado. Ele foi efetivamente praticado. É fácil de entender. Sim ou não? E o pecado que é pecado, que ele não é praticado, mas é um pecado que ninguém vê, a não ser a pessoa e Deus. É aquele pecado que ocorre no pensamento. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos usar o adultério. Eu sou casado, certo? Sou casado. Amo a minha esposa, amo os meus filhos e tal. Ninguém sabe. Eu estou na igreja, eu apareço, estou aqui falando com vocês. Eu oro, adoro aquela coisa toda. Aparentemente, eu sou um cristão verdadeiro. Mas há um pecado no pensamento. No pensamento, eu estou pensando numa outra mulher, numa outra pessoa que não a minha esposa, e estou tendo pensamentos impuros. Estou me relacionando em pensamento com uma outra mulher. Isso se chama o quê? É um adultério. Sim ou não? Vou ler para vocês aqui. Mateus 5:28. Se tu quiseres abrir rapidamente ali. Mateus 5:28. Tem pessoas que têm essa dificuldade para entender o que é pecado e o que não é. Então isso tem que ficar muito claro, gente. E eu vou perguntar para vocês, eu sei que vocês são inteligentes. Mateus 5:28. Posso ler? Jesus falando: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Deu para entender? Então, quando a pessoa começa a examinar as Escrituras, entender que o pecado, eu preciso entender o que é pecado. Eu preciso entender. E várias pessoas no meu meio de trabalho me perguntam. E por isso eu faço questão de examinar as Escrituras todos os dias. Porque quando eu sou indagado, eu tenho a resposta. Eu vou fazer a pergunta para vocês, eu sei que vocês são inteligentes. Se eu estiver aqui, eu estou ali na igreja, tal, orando, adorando, tal, aquela coisa toda, no meu pensamento, eu estou adulterando em pensamento com outra mulher, tal. Saí, ninguém percebeu nada, certo? Estou com os meus filhos, estou dirigindo o meu carro, mas no pensamento eu continuo adulterando. Nem pensamento, ninguém viu, ninguém sabe, só eu e Deus. Se porventura Deus, ele decidir, eu vou levá-lo hoje, digamos, vai infartar, porque nós não temos prazo de validade. Ou temos, gente? Não temos.
E é algo que nós precisamos entender. A gente não sabe se nós vamos estar aqui amanhã, ou sabemos. Sim ou não? Então eu tenho que viver a vida como se fosse, nesse momento, Deus fosse me levar de repente. Vocês estão dando para entender? E se eu estou naquele pensamento? Vamos voltar para aquela questão. Estou perguntando para vocês. Eu estou adulterando em pensamento. Ninguém viu, ninguém sabe, só eu e Deus. Aquela mulher e tal. E eu casado. Morri. Eis a questão. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Mas olha, eu estava com aparência de cristão, gente. Eu não pratiquei o pecado. Eu não efetivei. Eu vou para o inferno, sim ou não, gente? Sim ou não? Vou. Porque Deus, Ele conhece os meus? As pessoas conhecem os meus pensamentos? A minha esposa conhece os meus pensamentos? Os meus filhos conhecem os meus pensamentos? Não. Então eu tenho que conhecer esse Deus. Então, conhecendo esse Deus, então eu vou ter uma intimidade cada vez mais estreita com esse Deus. Está dando para entender? Então agora eu já sei muito bem o que é pecado. Pelo quê? Pelas Escrituras. Deus, Ele me mostrou que pecado não é só aquele que é praticado à vista dos outros, mas é aquele que também é aqui. E agora, o pecado, ele me afasta de quem? De Deus. Mas como é que eu faço? Nós continuamos pecadores? Sim ou não? Sim, todos nós somos pecadores, inclusive eu. Mas o que me aproxima de Deus? O pecado me afasta, certo? E agora eu continuo pecador. E agora? Como é que pode? E o que me aproxima de Deus? O arrependimento. O arrependimento. É isso que me aproxima de Deus. Não é aquele, Deus, perdão. Ai, perdão. A pessoa pede perdão, né? E aí volta lá e pá, pratica de novo. Aí perdão. Aí vai lá e ela vai e volta praticando. Não é isso aí. É o arrependimento. Em que consiste o arrependimento? É quando a pessoa, por exemplo, veja bem, aqui eu estou pecando, nessa direção. Eu entendi que isso é pecado, essa direção é pecado. Então, quando eu me arrependo, eu não apenas oro, mas quando eu oro, buscando, peço perdão a Deus, Deus me perdoa, porque o meu arrependimento, o meu pedido de perdão, ele é acompanhado de arrependimento, e ele vai para outra direção, ele não mais pratica aquele pecado. Quem entendeu? O arrependimento, ele é acompanhado de atitudes que mostram para Deus que realmente tu estás te aproximando dele. Quem está entendendo? Veja, isso é intimidade com Deus. Então eu conheço, tenho discernimento do que é pecado, tenho discernimento do que me aproxima de Deus. Então, nesse momento eu estou construindo uma intimidade com Deus. E agora eu vou perguntar para vocês, aliás, vou revelar a pergunta que foi feita no quadro dos valentes, muito boa por sinal. E a pessoa perguntou, é uma pessoa que se considera ateu, e perguntou o seguinte: se Deus sendo perfeito, Deus ele fez tudo perfeito, a sua criação perfeita, os anjos perfeitos, como ele permitiu que os anjos errassem e simplesmente acontecesse isso que está acontecendo? Enfim, a Bíblia, ela é diferente de qualquer outro livro, porque há uma revelação por detrás, e nós entendemos pela revelação do Espírito Santo que Deus
ele é perfeito, e porque ele é Deus, ele dá a liberdade para a sua criação. Liberdade de escolha. Ele dá o livre-arbítrio. Inclusive para os anjos, quando eles foram criados. Deus não foi criado, ele é o Criador. Deus, ele é um ser atemporal. Deus sempre é. Deus sempre foi. Deus sempre será. E ele criou os anjos perfeitamente, mas com o livre-arbítrio. Mas Deus não poderia simplesmente decidir que eles não errassem? Sim ou não? Sim ou não? Se ele assim fizesse, se Deus assim fizesse, se Deus ele te criasse e determinasse, não, tu não vais mais errar, não, tu não vais mais te desviar, não, tu não vais ficar longe de mim, Deus já não seria Deus. Deus, ele seria um ditador, porque ele simplesmente determinaria que você obedeceria sem a tua escolha. Você obedeceria não com voluntariedade, não com espontaneidade, mas porque tu serias obrigado a obedecer. Ele tiraria esse teu direito de escolha. E Deus, uma das prerrogativas de Deus é que Ele quer ser adorado, sim. Ele quer ser amado, sim. Mas por uma escolha sua. É algo voluntário seu. Ele quer ser amado não porque Ele está te impondo, não. Ele te dá a escolha de tu adorares a Ele, de tu reconheceres que Ele é Deus, que Ele entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma escolha. Deus, Ele te dá a liberdade. Quem está entendendo, diga eu. Agora eu vou falar um pouquinho, vou falar para vocês de algumas questões também. Veja, o jovem, ele quer namorar, sim ou não? Sim ou não, Jesus? Sim. Eu fui jovem, fui ou não fui? Hoje eu tenho 38 anos, mas eu tive 15 anos, sim ou não? Sim. Será que eu tive 16 anos? Sim. Sim. Olha só. Pessoal, então, quando eu me volto para Deus, eu jovem, eu me volto para Deus, não sou casado, certo? Eu quero namorar. Quem quer namorar aqui? Ai, tá lindo. Primeiro tem a vida com Deus. Ó. Então quando eu quero namorar, então primeiro eu me volto para Deus. Tudo tem que vir da direção de quem, gente? Deus. De Deus. Deus erra, sim ou não? E você? Sim ou não? Sim. Tem? Sim. Erra ou não erra? É. Quando tu te deixas se levar, quando tu te deixas levar tão somente para a tua satisfação, não é isso que eu quero, então tu vais errar. Isso é escrito. Isso é escrito. Agora, quando tu colocas a tua satisfação aos pés de Jesus e tu falas com Deus, Deus, eu quero a tua vontade. A minha vontade é essa, mas eu quero a tua vontade. E eu quero que tu faças a escolha acerca da pessoa que viverá ao meu lado. Então tu colocas esta escolha diante de Deus, porque Ele não erra. Mas eu que? Eu erro. Nós vimos na semana passada que muitas vezes as pessoas se deixam levar pela aparência e tomam decisão por conta da aparência. Então por isso que eu tenho que deixar isso na mão de Deus. Então quando eu confio, então eu deixo na mão de Deus. Deus, fala quem é. Fala quem é. Fala, Deus. E se Deus fala, então eu vou lá e
obedeço, porque eu já estou me dispondo voluntariamente em seguir a quem? A Deus. Amém, pessoal? Então é o seguinte, veja bem. Então, quando Deus me falou que a Giane era minha esposa, eu fui pedir ela em namoro? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Eu fui pedir ela o quê? Em casamento. Não, meu caro. Se Deus falou para mim, eu não tenho dúvida do que Deus falou para mim, então é o quê? Então é o quê, gente? É o quê? É casamento. E casamento, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não, mas agora eu estou namorando. Peraí. Agora eu estou namorando. Agora eu vou mostrar uma cena. O namoro, ele é muito capcioso, galera. Eu fui jovem. Eu tive meus 13, 14, 15, 16 anos. E aí tem lá, são da igreja. Os namorados, eles podem ficar sozinhos num lugar fechado, galera? Sim ou não? Sim ou não? Ah, não, mas é só um pouquinho. Nós estamos na casa dos pais e tal. Eles estão lá do outro lado, lá na frente da gente. Pode ficar sozinho, gente? Sim ou não? E aí, de repente, está lá na sala. Posso mostrar? Posso ou não posso, gente? Aí está lá na sala. Está lá na sala. Está lá na sala. Aí estão assistindo um filme muito bom. Estão assistindo um filme muito bom, sentadinho, na casa dos pais e tal. Mas eles estão num lugar fechado, sozinhos. Aí estão olhando o filme, que baita filme. Não está nem pensando no filme. Que baita filme. E de mão dada com a namorada. Ou a namorada com o namorado. Que filme. Só pensando na namorada. E o namorado pensando na namorada. E o pensamento aqui. Aí, quando vê, vai pegando fogo aqui, ó. Vai pegando fogo aqui. Que filme. Que filme nada. Não sabe. O que conta o filme? Não sabe. Aqui, ó. Era alguma coisa que falava de pegando fogo. E aquele negócio assim que vai pegando. Quando vê a mãozinha ali, o bracinho aqui, aí já começa. Já começa aqui. Sim ou não, gente? Sim ou não? Estou falando mentira, gente? Hã? Não. Aí vai lá. Opa, peraí. Ai, negócio calor, né? Calor, né? Né? Pois é, né? Aí tá, tudo bem. Passou-se apenas 1 minuto. Olha só o que a gente já viu. Olha o que a gente já viu em apenas Estou aumentando, gente? Estou aumentando? Aí de repente, eu vou levantar um pouquinho desse negócio. Aí levantou do sofá. Aí quando vê, o outro já levantou também. Pois é. Não, só um abraço. Só um abraço. Tem algum problema? Um abraço, pessoal? Sim ou não? Não. Mas e esse aqui, ó? E esse aqui tem problema, pessoal? Tem. Olha só. Gente, parece que a gente está aumentando. É ou não é? Mas a postura do jovem de Deus é diferente, gente. É ou não é? A postura do jovem de Deus, ele fala com Deus, ele tem o temor de Deus. Ele já tem aquela intimidade, ele já sabe o que é pecado, ele já sabe o que é pecado em pensamento. A relação sexual antes do casamento é pecado, não é, gente? Sim ou não? Sim. Mas eu amo ele. Mas eu amo ela, mulher da minha vida. Pode ou não pode, Bernardo? Não, gente. Se tu queres uma vida abençoada, é só depois. É ou não é? Gente, eu posso falar. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho moral para falar. Então, quando eu me converti, aquela conversão de arrependimento, então, aquilo que é pecado, que eu praticava, então eu deixei de pecar. Então, eu fui para outro lado. Pedi a minha esposa em casamento. Dava esses quenturões, aí tinha que correr, meu caro.
Tinha que correr, já tinha pedido ela em casamento, porque eu já sabia que era. Mas aí, foram 3, 4 meses para a preparação do casamento. Meu caro, às vezes eu olhava, já vinha aquele... Então, a pessoa tem que ter temor de Deus. Ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer a Deus. E graças a Deus eu só fui ter com a minha esposa depois do casamento. Nós casamos no cartório primeiro, e só depois do casamento, diante de Deus, na igreja, então eu fui ter com ela. E até hoje, oh, que bênção, meu Deus, rapaz. E se fosse antes, meu caro, olha, comida estragada já viu. Meu caro, quando a pessoa ela segue a direção de Deus, tudo é abençoado. Amém, pessoal? Então, assim, isso que nós falamos aqui são situações que ocorreram com jovens da igreja. Jovens da igreja, porque deram lugar para o outro. Para o outro quem? Tribufu, o Oxós, o diabo, o capeta. Tu entendesse? Porque o diabo ele não se apresenta. Ele não se apresenta de chifre, não apresenta de chifre. Não, pessoal. Ele se apresenta através do pecado. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Será que eu aumentei demais, gente? Não. Aumentei? Não. Exagerei? Então, assim, pessoal, eu tenho grande zelo pelos jovens, porque eu sei que se tu cuidares bem da tua juventude, quando tu fores realmente, de fato, adulto, então tu vais conduzir a tua vida com maior responsabilidade. Então, se tu estás namorando, se tu não estás, que tudo seja feito com muita responsabilidade, haja vista que a consequência será tão somente tua. Não será minha, não será dos teus pais, será tua. Seja bom ou seja ruim. Deu para entender? Uma pergunta que eu recebi ontem. Eu estava no escritório e tem uma pessoa que nos ajuda a organizar toda a parte de documentação, processo e tal. E de repente a pessoa me perguntou assim: olha, Cristiano, mas eu não consigo entender. Jesus ele é bom, é ou não é? Jesus ele é bom, ele é muito bom. Mas Jesus ele não condena o homossexual. Jesus ele não condena a adúltera. Condena? Aí eu olhei para a pessoa e falei: não, ele não condena. Não. Ele não condena? Mas então por que muitos condenam? Então deixa eu te contar uma história. Então eu contei a história da mulher adúltera, que as pessoas foram lá, pegaram ela em adultério. E qual era a condenação para a pessoa que era pega em adultério? Apedrejada. Quando levaram para Jesus, Jesus falou: quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Jesus ele foi conivente com o pecado dela? Jesus estava condenando ela? Não. Aí todos saíram. Jesus levantou a mulher. Jesus ele perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Senhor, ninguém mais está aqui. Jesus falou: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. E muitas pessoas param por aí. Não, eu não te condeno. Jesus condena, pessoal? Não condena. Mas ele dá uma frase, um conselho muito, muito importante: vá e não peques mais. De igual forma ele fala para quem está em prática, seja do homossexualismo, homossexualidade, enfim. De igual forma Deus falou para mim: eu não te condeno, meu filho, mas vai e não peques mais. E desde então eu tenho procurado andar com esse Deus. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, o Leonardo ele tem um vídeo bem na ponta ali, que está na mão aí, Leonardo? Está? Olha para a tela ali, presta bastante atenção.
vai ficar em cima daquilo que nós vimos. Espíritos vão atingindo o casamento. Fernanda Nunes, de 21 anos, foi perseguida e baleada na cabeça pelo ex-marido. E a tentativa do ex-marido de explicar o que parece não ter justificativa. Ódio. Não sei explicar o que é. Ciúmes, raiva. Tudo. Fazendo filhos crescerem descontrolados. Qual a tua idade? 12. 12 anos. Quem foi que passou essa arma pra você? Essa arma eu comprei. É a primeira vez que tu pratica assalto? Estás arrependido? Estás arrependido, não? Já tá aqui, como vai se arrepender? Teus pais dizem o quê? Meu pai e minha mãe já morreram. Teu pai? Meu pai matou minha mãe, só matou ele. Desestabilizando a família. Era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa que gostava da vida. Eu amava a vida. E esse homem acabou com ela. Eu não tenho mais vida. E atingindo a sociedade. Um homem entrou na escola, matou 20 crianças e 6 adultos. Depois se suicidou numa sala de aula. Espíritos que acabam com lares. Uma relação sexual com a sua filha? Tive, eu vou mentir. Eu não sei contar vocês não, mas eu vou falar a verdade, eu tive. Tive vontade por ela, não vou mentir. Aí todas as noites ele me chamava e me afastava. Alguns podem dizer que eu estou mais interessado em coisas grandes, mas não é o caso. Eu amo as pequenas mentiras. Eu encorajo o segundo olhar para aquela garota. Eu espero que você tome aquele gole a mais. Ceder apenas mais um pouquinho. Às vezes é tudo o que preciso. Quanto mais jovem você for, mais rápido nos tornamos amigos. Quanto mais velho você fica, mais truques eu tenho. Quanto mais ingênuo você permaneça, mais fácil eu ultrapassei. E quanto mais esperto você seja, mais sorrateiro eu me torno. Quanto mais forte você fica, mais eu ataco. Eu sou atraente, cheiro bem e chamo a atenção. Quando você pensa que já teve o suficiente de mim, eu te faço cair novamente. Acha que pode se livrar de mim? Não esteja tão certo. Não sou sempre fácil de se ver, mas não significa que eu não estou sempre ao seu redor. Eu estou em cada esquina, eu estou em sua casa, estarei em seu trabalho, talvez até na sua igreja, mas você não precisa me procurar, porque eu encontrarei você. Você não deve contar a ninguém sobre mim. Além do mais, temos algo de bom entre nós. Você caiu na armadilha. Não há onde ir ou a quem recorrer. Você acha realmente que alguém pode te perdoar? Não se preocupe, seu segredo está salvo comigo. Eu celebro a diversidade. Homem, mulher, negro, branco, jovem, velho, rico, pobre. Eu não me importo. Eu os quero a todos igualmente. Eu devoro todos vocês. Não importa quem você é, eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu sou o pecado. Quanto mais você gosta de mim, eu vou acabando aos poucos com a sua vida. Eu sou o pecado. 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 O pecado é a porta para o diabo te destruir. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, pessoal? Então, vamos cortar toda e qualquer relação com o quê? Com o pecado. Nós já sabemos, temos consciência do que é pecado, temos consciência que eu me afastando, eu evitando o pecado, então eu me aproximo de Deus. Mas e se eu pecar? Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender e me voltar imediatamente para Deus. Amém, pessoal? Nós pecamos hoje? Pecamos. Temos que nos arrepender, buscar esse coração contrito e abandonar o pecado. Isso vale para todos os dias da nossa vida. E foi o que eu falei para a jovem ontem. Eu falei, olha, a oportunidade de tu entregares o teu coração para esse Deus é agora. De repente, segunda-feira nós não vamos nos ver. A gente não sabe? Ou sabe, gente? É o dia que se chama hoje. É o dia que se chama hoje. É agora, essa mensagem é para ti. Não é para a pessoa que está do lado, é para ti. De repente a gente não se veja amanhã, gente. Mas eu quero ter a segurança de que eu estou cada vez mais ligado com Deus e que se Ele me chamar agora, e que se Ele te chamar agora, em breve nos veremos lado a lado com Ele. Amém, pessoal? A gente não pode correr esse risco. Estar na presença dEle eternamente. Ou estar distante dEle eternamente. Por algo tão pequeno. Pecado. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Tu não precisas falar em voz alta, mas fala com Deus. Pode ser apenas mexendo os lábios. Confessa o teu pecado, porque nós somos pecadores. Te confessa diante de Deus, porque Ele te perdoa, Ele não te condena. Deus, nós te pedimos perdão, Deus. Nós pedimos perdão pelos pecados praticados, meu Deus. Aqueles em pensamentos que até então não houve arrependimento, mas nós nos arrependemos. Aquelas atitudes que nós tivemos durante a semana que não te agradaram, Deus. Eu quero me aproximar de Ti, meu Deus. Eu confesso o meu pecado e deixo, Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Porque aquele que se humilha, meu Deus, ele será exaltado. Obrigado, meu Deus, por ter entregue o Teu Filho Jesus à cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque é por meio desse sangue, o sangue do justo, o sangue do santo, é que eu tenho oportunidade de falar contigo. Eu quebro a minha aliança. A aliança que outrora eu tinha com o pecado, eu quebro agora. E agora eu tenho uma aliança contigo. Eu renovo essa aliança, meu Deus. Aliança de santidade. A partir do meu íntimo, a partir dos meus pensamentos, Deus. A partir de tudo quanto eu fizer, da minha conduta, meu Deus. Já não vivemos mais nós, mas o Senhor vive em nós. Que o Senhor possa achar em mim e em nós aquele coração que te agrada, meu Deus. Aquela jovem que te agrada, aquele jovem que te agrada, aquela princesa, aquele príncipe do Senhor que te agrada, aquele discípulo obediente que ouve a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Pessoal, veja. Hoje, a partir de hoje, tu vais fazer como os cristãos de Bereia.
tu vais examinar as Escrituras com muita responsabilidade. Isso implica em prática pessoal diante de Deus. Se você hoje vem na igreja, tão somente no movimento jovem, eu te sugiro, faça uma sugestão muito assertiva para a tua vida. Passe a frequentar outros cultos, principalmente os de família. Quem quer ter família aqui? Principalmente os cultos de família, sobretudo aqueles de domingo. Por quê? Mas se eu sou um jovem, por quê? Porque se tu pretendes ter uma família, tu tens que saber como conduzir uma família. E uma família abençoada é aquela que está na presença de quem? De Deus. Distante de Deus não tem família abençoada, não tem. Porque o dinheiro não preenche. A esposa, o filho, isso não preenche não. Mas a presença de Deus preenche ou não preenche, pessoal? Isso preenche a família. Isso é uma família abençoada que tem a presença de Deus, que é fiel a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês ricamente. Levanta a mão direita. Diga tchau, Cristiano. Deus abençoe. As equipes podem reunir. Um abraço.